Prezados alunos, iremos fazer um apanhado, uma correção, retomando a semana 2, a atividade da semana 2. Vamos passar pelas 5 questões aí, todas. Eu vou fazer os apontamentos aqui para vocês compararem com as respostas de vocês que estão fazendo aí no caderno, porque depois, quando retomarmos as aulas presencial, a gente vai fazer avaliações diagnósticas. Vocês vão estar usando o caderno com essas respostas para poderem, então, tanto estudar como fazer essas avaliações, né? Então é bom rever aí as respostas de vocês. Esse assunto foi muito interessante dessa semana, um assunto tanto para estudo como para refletir a nossa própria vida, né? Vendo estas correntes filosóficas, principalmente mais contemporâneas. No caso aqui nós vimos o existencialismo, que trabalha esta questão de ver o ser humano como algo em construção, realmente, que detém da sua responsabilidade de construção do mundo, e aí com certeza cria em si a responsabilidade de também ser autônomo e partícipe desse novo mundo que estamos aí. Vamos lá, então. A exemplo da angústia e desamparo próprios que aparecem no existencialismo, que outros sentimentos a gente pode identificar aí na realidade dos jovens do século XXI, né? Jovens, vocês como alunos que estão aí à flor da idade, adolescentes, jovens, que sentimentos que vocês carregam muitas das vezes, que é próprio de nosso tempo agora. Interessante que era uma pergunta pessoal, mas eu vou apontar alguns sentimentos aqui que eu observo muito nas pessoas que são contemporâneas, né? A gente fala, a pessoa é moderna. Moderna, muitas vezes tem esse sentido de novo, mas se a gente for pensar filosoficamente, nós somos contemporâneos, quer dizer que nós somos atuais. Ser contemporâneo é ser do nosso tempo agora. Então, diante disso, as pessoas que buscam, porque no existencialismo um elemento muito presente é a liberdade, então aquelas pessoas que procuram ter a sua própria opinião, ser donas de si, ser livres para poder dar uma resposta, vem assim então, muitas das vezes, sentimentos que você se sente diante do mundo muito pequeno. E diante das realidades presentes aí que nós temos no dia a dia, você se sente muitas vezes solitário, desesperado, angustiante diante de diversas situações, impaciente, necessidade de uma segurança, de uma resposta, e vários outros que a gente pode pensar. Eu coloquei aqui que muitas vezes esses sentimentos realmente parecem ser sentimentos negativos. Mas, se você está tendo esses sentimentos, é sinal de que você está dentro desse contexto da realidade de procura, de busca, de poder definir uma identidade sua. Então, por isso que nós passamos por essas grandes tribulações, quando a gente busca a nossa resposta e não copiar de ninguém, não ficar por trás de qualquer instituição. Eu sou religioso, eu sou de certa tribo, sempre assim, ter um grupo. É claro que a gente precisa desse grupo para ter a identidade, ninguém constrói ela sozinha. Mas no existencialismo, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu percurso a traçar, porque a história é diferente. Então, com certeza que vai vir todos esses sentimentos que parecem ser negativos. É claro, se eles ficarem muito pontuados e a gente continuar muito longo tempo, nossa vida é um constante
é uma roda mesmo que certos momentos nós estamos embaixo, outros momentos em cima. É sinal de que nós estamos construindo a nossa identidade. Número 2. Que ideias de liberdade são encontradas nas propagandas? Tanto de bebidas, como de carro, de motos, de beleza, de várias outras coisas, de sucesso. Muitas das vezes são falsas liberdades. Por quê? Porque elas pontuam muito momentâneo, sem qualquer assim, responsabilidade de você ter a sua identidade. O momentâneo é claro, se a gente for olhar no aspecto contemporâneo, nós somos momentâneos em várias questões. Muitas vezes a gente tem projeto a curto prazo mesmo, a gente quer resolver as coisas naquele momento nosso. Mas quando se fala de liberdade, se ela é falsa, muitas vezes o que acontece é quando a outra pessoa quer que você siga aquela liberdade. Então as propagandas, elas tendem a puxar a gente uma certa dependência a longo prazo, sempre assim naquele interesse de criar um padrão. Então, você ter aqueles momentos de uso de bebida, você gostar de carro, de moto, isso não é o ruim. O ruim é quando você se prende, se fica dependente daquilo, como se aquilo fosse a liberdade absoluta. E a liberdade é aquilo que realmente nós buscamos a partir de nossa vida, de nossa identidade. E qual que é o interesse das propagandas? Que você seja livre? Mas com certeza elas são mais para vender mais, né? Então, se você fica dependente de certa propaganda e certo consumo, você vai beneficiar quem produz aquele consumo. Então, dependência, ela é sempre contrária a ser livre, porque livre é você está aberto a qualquer opção. Quando você é dependente, você está preso, você não consegue fazer outras opções. Então, essa ideia da propaganda, ela sempre tenta falsear e te puxar a fazer uma opção que não, talvez nem é aquilo que você queira. Mas as propagandas são bem montadas, elas trabalham toda uma psicologia das pessoas. Número 3, diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Aí é uma pergunta pessoal, mas eu vou apontar dentro do que nós estamos estudando nessa semana, alguns elementos interessantes. O filósofo Jean-Paul Sartre diz que somos livres porque a liberdade está intrínseca a nós, ou seja, ela está dentro de nós. Por mais que você diga que você não é livre, você já é livre, porque isso faz parte do ser humano. Você pode estar numa prisão, numa dependência absurda, mas você sempre tem ali a possibilidade de optar, mesmo que venha a consequência, mas você, enquanto você está vivo, você é livre para fazer opção. Mesmo que você esteja sob a ameaça de algo, você pode escolher sim, ou isso ou aquilo. A pessoa sempre tem o direito, enquanto ser humano, de fazer a sua opção. Agora que a gente tem que diferenciar liberdade de dificuldade. Porque muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente diz, eu não sou livre. As dificuldades, elas sempre podem ser superadas. Então, assim, igual os sentimentos que nós colocamos lá. Eu estou passando por um momento de angústia muito grande, então isso é um momento que eu estou passando. Não quer dizer que eu não deixe de ser livre por estar numa certa dificuldade financeira, dificuldade de relação, dificuldade de amor. Então, nesse sentido, se estamos com vários sentimentos, é sinal de liberdade. Segurança externa nem sempre é ser livre, mas com certeza você optar pela liberdade vai ter consequência. Você tem que ter mais dono. Eu quero morar sozinho. Não basta você só chutar o balde lá da casa dos seus pais e morar sozinho. Vai ter as consequências de ter que pagar minhas contas,
ter que trabalhar. Então, toda opção eu tenho que arcar com as responsabilidades para que eu seja livre. Então, nós somos livres? Sim e não. Depende desse ponto de vista de você olhar. Intrinsecamente nós somos livres. Para Sartre, nós somos livres. Nós só não somos livres quando a gente não faz as nossas escolhas. A gente fica esperando que outros façam por nós. A número 4, elaborar um texto que discuta esses conceitos que foram apontados no texto. Então, vamos aqui que eu vou fazer coloquei aqui um parágrafo respondendo, relacionando esses conceitos. Lembrando que relacionar, isso é muito importante, porque os alunos têm muita dificuldade nisso quando forem fazer o Enem, qualquer outra questão de fazer um processo para entrar numa faculdade ou qualquer seleção e você tem que fazer a prova. Relação é quando você junta todos eles e tenta ver o que tem a ver um com o outro. Distinção é quando você vai explicar um por um. Separa eles. O que é consciência? O que é liberdade? Aqui está perguntando a relação. O que um tem a ver com o outro. Então, diante dos determinismos da vida, o que é determinismo? Aquilo que eu não escolhi. A família, a condição social minha, financeira, tudo que eu não escolhi, só que diante deles eu faço minhas escolhas com consciência e responsabilidade, aprendendo a usar da minha liberdade e amadurecendo com as oportunidades da vida, mesmo errando muitas das vezes, mas sempre tendo foco. Ou seja, diante de tudo aquilo que a vida me colocou, eu posso, com responsabilidade e consciência, que eu vou buscando, tendo um foco, eu nasci pobre, mas eu quero conquistar um serviço que eu gostaria muito de fazer uma certa faculdade, ser um bom profissional nessa área. Mas eu não tenho... Você vai construir o seu caminho. Tem certas dificuldades que a gente diz, para uns o berço é de ouro, para outros não. Mesmo a gente não sabe, muitas vezes a pessoa tem um berço de ouro, mas ela tem talvez até mais problema do que a gente. Isso é uma questão muito pessoal, a gente nunca pode comparar a minha vida com o de outro, não. Eu tenho que olhar para mim e ver qual é o meu sonho e focar naquilo, superando os determinismos da vida. A número 5, que é pessoal, quem é você? Então eu coloquei aqui uma resposta um pouco pessoal minha, mas qual que seria esperado a resposta de responder quem sou eu? Sou uma pessoa sempre em busca de crescer, amadurecer na vida, fisicamente, intelectualmente, na relação, financeiramente, em vários aspectos. Eu sempre busco crescer, amadurecer. E alguns lemas que fazem parte constante das minhas escolhas. Por exemplo, eu sempre busco formação, estar aberto, sempre aprender, trabalhar, porque eu não nasci em berço de ouro, então eu tenho que construir minha vida. E eu gosto de trabalhar, de fazer as coisas, ter equilíbrio também, e sempre refletir as coisas pensando. Então, quem sou eu? Então, essa pessoa que está sempre em busca. Então, vocês verem que são temas muito interessantes de estudar nessa semana nós vimos e que relacionam até mesmo com a nossa vida diretamente. Então, a gente finaliza aqui essa correção da semana 2 e logo eu vou estar postando lá na semana que vem a correção da semana 3. Então, um abraço a todos e tudo de bom para cada um.